formando pastores, nós temos que formar o caráter dos seminaristas e tal, né? Aí eu comecei a pedir palavra e falei, gente, vocês me desculpem, eu não aceito esse discurso, não. Eu lembro, eu estava, sei lá, no primeiro ano ainda lecionando no seminário e batendo de frente lá com a Ana Maria, que falou isso. Eu falei, gente, vocês me desculpem, eu não aceito esse discurso, não. Eu não tenho que formar caráter de ninguém. Os caras chegam aqui no seminário com 25, 30 anos de idade e eu sou responsável pela formação do caráter dele? O cara tem toda uma vida em que o caráter dele foi sendo formado. Agora vocês querem colocar isso em cima de mim? Eu falei, não, eu não aceito, não. O cara chega no seminário mau caráter e eu vou ser o culpado por isso? Não, não dá. Agora, eu não estou querendo dizer que a gente não faça parte da construção do caráter da pessoa. Eu acho que nesses 4 anos que o seminarista está aí, a gente faz parte da vida do seminarista. Então, obviamente, a gente faz parte dessa construção, como cada seminarista faz parte da construção da minha vida também, do meu próprio caráter, da minha própria, meu próprio trabalho como professor e tudo mais. Então, isso tudo bem. E o pessoal aceitando, porque presbitério reclama que manda cara bom para o seminário e o sujeito vira uma tranqueira. Eu falei, aí não dá. Aí não dá, né? O cara já era tranqueira lá na época, é que o conselho não teve coragem de assumir. Né? Tem gente que vem para o seminário porque o conselho não aguenta mais o cara na igreja, só dá problema, briga com todo pastor que está lá. Essa perda lá. Ô, Raul, seu áudio tá ligado, Raul. Perda de pouco do passado. Ô, JMC. Aí. Como será que é o café no JMC, hein? Então, mas aí, então essa era uma fala. A outra é esse negócio que seminarista é mal educado, que seminarista é XYZ. E o exemplo cabal era a hora do café. De manhã tinha o café. Sabe onde que era esse café? Sabe aquela mesona que tem no hall lá de baixo, em frente à biblioteca? O café era servido ali quando eu entrei no seminário. Entrei como professor, né? Porque quando eu entrei como aluno, tinha o refeitório era do seminário, então era tudo lá no refeitório, não era um restaurante terceirizado. Quando eu entrei como professor, nem tinha restaurante no seminário, nem do seminário, nem era terceirizado. Estava tudo fechado lá. As coisas foram mudando, a refeição ficou mais acessível para você ou comprar ou ir em restaurante e tal, né? Os presbitérios dão dinheiro na mão dos seminaristas, etc. E tal. Então, o seminário foi ficando e fechou o refeitório. E aí, mas o café da manhã, o seminário continua, porque vocês sabem, tem aquele negócio com o DAJOG, né? Que uma parte do dinheiro do DAJOG é revertido para o café. E o café era servido ali, colocava naquela mesa aquilo que vocês comem até hoje. Café, chá, leite, pão, né? Aquilo lá. E aquilo virava uma baderna, uma confusão. Você chegava ali, 2 minutos depois, nem precisava ser depois, durante o período que o pessoal estava comendo, você tinha café no chão, aquele monte de casca de pão no chão, pão caído no chão, aquele negócio todo. E aí eu ficava ouvindo esse negócio na reunião dos professores, sala dos professores, como que o seminarista é mal educado e tal, né? Aí um dia eu pedi a palavra numa reunião dos professores, falei, gente, alguém fez uma referência que quando servia o café, seminarista comia lá que nem porco. Eu pedi a palavra e falei, gente, sabe por que seminarista come que nem porco? Porque nós estamos dizendo para eles que eles são porcos. Aí a turma ficou meio assim, falei, sim, porque do jeito que a gente faz, de jogar esse negócio lá no coxo e botar seminarista para comer, é dizer que eles são porcos. Mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, nós temos um refeitório, está fechado. Está fechado. Não vai ter custo para o seminário mandar as faxineiras limparem aquele refeitório.
e servir o café lá no refeitório. O seminarista pega o café, vai para uma mesa, se assenta numa mesa como gente decente senta, com seu copo de café, de chá, seja o que for, com pão. Né? E aí vai ser outra coisa. Não sei o quê. Eu fiquei, olha, eu devo ter ficado uns 3, 4 anos gritando, batendo nessa tecla, até que o Adão Carlos e a Luciane, porque daí o Billy saiu do seminário. Eu não lembro se foi na época do Billy ainda, ou quando já entrou o Adão Carlos. O Billy ficou 3 anos como diretor. E aí o seminário começou a fazer isso. Começou a dar o café lá no refeitório, como é até hoje, né? E eu falava, não, mas eles vão agir como porcos porque nós estamos falando que eles são porcos. Então é isso, a culpa é nossa, não é do seminarista. E é claro que tinha gente que não aceitava, né, esse meu discurso, né? Mas eu mantive, e aí eu entrei na coordenação, no 3º ano que eu estava lá, e aí eu tinha ainda, eu estava todo dia ali, todo dia falando com a Luciane. Ô, Luciane, não dá, vamos, porque a Luciane é que segurava as coisas, né? Tal, vamos, não sei o quê, né? Aí todo mundo se convenceu que era isso mesmo, e nós começamos a tratar vocês um pouquinho melhor, que é, pelo menos, vocês têm lá, fica tudo numa mesa, mas cada um pode pegar e sentar, senta que nem gente, toma café, conversa, né? Como você tem uma mesa lá para 4 pessoas, então você não precisa de ficar gritando para conversar, você conversa que nem adulto normal e tudo mais, enquanto toma café, né? Ficou 100 vezes melhor do que era antes. Muito bem, gente. Essa aula aqui é para a gente conversar um pouco sobre a prova. Eu sempre gosto de fazer essa devolutiva, né? Tem gente que dos Estados Unidos costuma falar feedback, né? Eu sou brasileiro, então eu falo devolutiva, né? Até porque eu não sei inglês, né? Eu mal sei falar português. Tem gente que acha que nós temos que aprender inglês porque português nós já sabemos. Mas, opa, compartilhar isso aqui. Reverendo, o senhor já devolveu a prova com as notas? Não, eu nunca devolvo antes dessa devolutiva, né? Ah, tá. Tá ok. Obrigado. Tá com a memória fraca aí. Bom, não sei se alguma vez eu devolvi antes, mas normalmente eu procuro não devolver. Pode ser que eu que esteja com a memória fraca. Então vamos lá. As questões, vocês estão vendo aí, né? Um Word aqui, né? Então, a primeira questão, a maioria das questões, essa prova era para fazer em 15 minutos, né? 20 minutos. E era bem tranquila, né? Então, a primeira, várias questões, era só assim uma questão de um pouco de memória, mas a pessoa também pode ter consultado para fazer, né? Então, tranquilo. Os 3 nomes representativos do amplo movimento conhecido como espiritualismo são. Então, era só escrever isso aqui. Então, veja aqui, eu escrevi aqui na prova, na questão, que é um amplo movimento. Então, tem 2 coisas aqui, é amplo e é movimento. Então, o espiritualismo não se tornou uma denominação específica, não se tornou uma igreja do Estado, nada disso, mas foi um movimento amplo em todos os sentidos,
a amplitude dele em termos geográficos, porque ele ocupou um território grande, especialmente na região germânica, mas extrapolando a região germânica, tendo muita influência em toda essa região que hoje é, além da Alemanha, é Áustria, também Holanda. Então, é amplo nesse sentido, mas também a Inglaterra, que é o caso aqui do George Fox. Mas é amplo também no sentido, além do geográfico, no sentido das ideias, das teorias que estão por trás desse movimento. Em geral, esse movimento é uma reação a duas coisas na igreja. Na igreja e fora da igreja, né? As duas coisas na época, né? Uma mais externa à igreja, outra mais interna na igreja. Por um lado, é uma reação ao iluminismo, é uma reação ao racionalismo e depois ao iluminismo. A gente até falou isso na aula, aquela de revisão que eu fiz. Porque todos eles vão enfatizar que a vida cristã, a fé, não é uma fé vivida só a partir da razão, a partir do pensamento, mas é algo que a pessoa tem que sentir. É uma coisa mais platônica nesse sentido, é alguma coisa que Deus está dentro de si. O George Fox, por exemplo, enfatizava muito a iluminação interior, que ele é a origem dos Quakers, né? A iluminação interior. Nesse sentido, de enfatizar tanto a iluminação interior, nem a Bíblia adquire o status que ela tinha tanto para o catolicismo como para o protestantismo. Ela acaba tendo um significado até menor. Nesse aspecto, é um pouco parecido com o que alguns setores pentecostais fazem hoje, em que uma manifestação do Espírito Santo, uma revelação qualquer do Espírito Santo, teria um lugar mais importante do que a própria leitura da Bíblia na vida da pessoa ou da comunidade. Então, esse movimento é amplo porque ele... E o que significa isso? Essa manifestação espiritual, essa manifestação do Espírito Santo? Pode significar um monte de coisa, um monte de possibilidades. Então, ele é amplo também nesse aspecto, né? Alguns desses tinham visões e tal. Esses três nomes são os três nomes que o Gonzalez fala no livro lá. Mas eles são apenas tipos, são apenas representativos. Existem outros que se inseriram aí nesse aspecto, né? Mas eu falei que era uma reação dupla, né, em dois aspectos. O outro aspecto é que é uma reação também ao dogmatismo, aquele escolasticismo protestante que ocorreu logo depois da Reforma, quando nós começamos a ter os luteranos estritos, quando a gente tem a formulação dos 5 pontos do calvinismo, né, o Sino de Dort, que são posturas mais assim, escolástica e ultra-racionalistas de defesa da fé, e que também eles estão combatendo, entendendo que a fé não pode ser algo tão intelectualizado assim, que tem a ver com a presença divina. Então esse movimento tem a sua importância, porque, de uma ou outra forma, esse tipo de pensamento sempre está aparecendo na vida da igreja. Então, como diz o livro do Eclesiastes, nada novo debaixo do sol. Então, por isso que eu coloco isso na prova para a gente pensar um pouco, trabalhar um pouco. Uma outra reação, tanto ao iluminismo como ao dogmatismo, aquele dogmatismo intolerante que a igreja estava construindo, foi um movimento que surgiu no mundo de fala alemã, no mundo germânico, que é um mundo que
logo cedo, antes mesmo do calvinismo, já começou a estabelecer a questão aí de um dogmatismo mais radical, que é quando surge aquele conflito entre filipistas e luteranos estritos, né? E os luteranos estritos, então, fechavam a questão de que se a pessoa não concordasse com todo aquele arcabouço doutrinário, não serviria para a igreja luterana, tal. Então, daí surge o pietismo como uma reação também, assim como o espiritualismo, tanto ao iluminismo, tanto ao racionalismo e ao iluminismo, como ao dogmatismo. Ambos são reações nesse aspecto. E o pietismo tem como os grandes nomes o Spener, Philipp Jacob Spener, que escreveu o Pia Desideria, que é um projeto para a igreja, onde ele dá 6 sugestões para a igreja. É um livro muito facinho de ler, é fácil de você encontrar e ler. Ele dá 6 sugestões de como revitalizar a igreja. Hoje o pessoal faz curso de revitalização de igreja e tal. O Philipp Spener já estava falando isso, né, lá no século XVII. O Augusto Frank, que foi o reitor da Universidade de Halle, e que foi um centro difusor do movimento pietista, e o conde Nikolaus von Zinzendorf, que, como era um homem muito rico, tinha muitas terras, ele usou as terras para abrigar os pietistas que começavam a ter problemas com a igreja oficial, e aí na Morávia, então nós vamos ter o surgimento dos irmãos morávios ou irmãos moravianos, como alguns chamam, e como vocês já sabem, por que a gente tem que ter alguma noção sobre o movimento pietista? O movimento pietista se relacionou diretamente com a origem do metodismo. Embora o metodismo surja independente do pietismo, inicialmente, né, porque surgiu e é uma próxima pergunta aí, né? É a terceira já, né? Isso. Houve uma grande influência do pietismo em uma parte dos cristãos, esse grupo foi chamado de metodistas. Cito os 3 nomes que mais representam esse movimento em seu início, né? John e Charles Wesley e o George Whitefield, ou Whitefield, eu já ouvi falar dos 2 modos aí, nunca cheguei a uma conclusão clara. Embora John e Charles Wesley tivessem criado o Clube Santo, e de lá vem o nome metodista, porque eles tinham um método de vida cristã que implicava em reuniões semanais, não apenas ir ao culto no domingo, mas fazer estudos bíblicos durante a semana, aquilo que as nossas igrejas fazem isso. Grupos familiares, nos grupos familiares, que a gente chama de grupos familiares hoje, em pequenos grupos, o pessoal discutia o sermão que o pastor tinha pregado domingo, oravam uns pelos outros e compartilhavam as lutas e vitórias que tiveram durante a semana, liam a Bíblia em grupo e individualmente, e também se comprometiam a cada dia fazer uma boa ação. Levar uma comida para um faminto, visitar alguém na cadeia. Então, esse era um compromisso que eles assumiam. Então, esse Clube Santo, que estabelece esse método, surge antes de John Wesley conhecer o pietismo. Mas depois que o John Wesley conheceu o pietismo, então a influência do pietismo foi muito grande na vida de John Wesley e, consequentemente, na construção do metodismo, especialmente quando, depois que o John Wesley voltou dos Estados Unidos, ele criou a Sociedade Metodista. A Sociedade Metodista era um tipo de UPH, SAF, esse tipo de coisa que nós temos na nossa igreja hoje. Era uma sociedade interna, não era um grupo separado da igreja anglicana.
O John e o Charles Wesley já eram idosos quando assumiram um compromisso formal numa reunião que seria o presbitério deles, né? Um presbitério não, mais um Supremo Concílio deles, uma assembleia geral deles, e eles falaram formalmente que eles não tinham intenção de deixar a igreja anglicana, tal, né? Então, porque era uma tensão que estava ocorrendo na igreja anglicana, porque o movimento metodista tinha crescido muito. Pois bem, quando John Wesley funda o movimento metodista, o John Wesley já tinha tido contato, foi quando ele volta dos Estados Unidos, ele já tinha tido contato, então, com os moravianos, com os pietistas, e aí há essa influência dos pietistas no movimento metodista. Ora, por que nós temos que ter boas noções sobre isso? Quando eu falo de pequenos grupos estudando a Bíblia durante a semana, quando eu falo de ler a Bíblia individualmente e coletivamente ali durante a semana para discutir o texto bíblico, leigos fazendo isso. Pequenos grupos, não sei o quê. Do que você se lembra? Da sua igreja, não lembra? Esse tipo de coisa tudo não tem nas igrejas de vocês? Pode chamar de qualquer coisa, G12, G20, grupo familiar, pequenos grupos. Célula, chama do que for. O Spener já tinha bolado isso. Você achava que o seu pastor era o suprassumo da inteligência, né? Que tinha criado isso e tal, né? Plágio. Plágio, né? Mas também não tem problema você aprender com gente do passado, né? Então, é mais honesto você dizer que aprendeu com alguém do passado, né? Então, veja que isso, gente, está na base, faz parte da nossa herança. Faz parte da nossa herança teológica e eclesiológica. O nosso jeito de ser igreja tem essa herança puritana, pietista, metodista. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Nós somos muito mais puritanos, pietistas, metodistas do que calvinistas, até hoje. A gente fala muito hoje isso, esse negócio de resgatar o calvinismo, de não sei o quê e tal, ler Calvino, eu acho que é uma coisa boa, por um lado, mas na prática mesmo, nós somos tudo metodista. Tudo metodista. Eu até entendo que há um esforço de alguns grupos de restaurar, de ler o calvinismo e tal, né? Restaurar é um nome que eu não gosto muito, porque restaurar pressupõe que em algum momento nós já fomos calvinistas, nós nunca fomos. Nós já nascemos como igreja presbiteriana no Brasil, nós já nascemos nesse espectro puritano, pietista, metodista. Simonton já veio desse espectro. Os grandes avivamentos, que a gente ainda vai estudar em História 4, tem tudo a ver com o movimento metodista, com esse tipo de movimento. Simonton foi fruto dos grandes avivamentos. Então, Simonton e os missionários que vieram para cá, a grande maioria, quase que 100%, tinham esse aspecto, né? Então, nós somos herdeiros dessa igreja, desse tipo de igreja. E eu não estou falando isso como uma coisa necessariamente negativa. Eu só estou falando que é assim, né? Então, isso tem os seus aspectos positivos, como, eventualmente, a gente pode encontrar aspectos negativos também. Eu acho que, negativamente, de fato, a gente perder a ligação com o calvinismo originário, que a gente pode tentar recuperar. Ou buscar, né? Porque recuperar novamente pressupõe que a gente já teve algum momento, né? Bom, professor, pois não. Acerca dessa pergunta que o senhor falou, o Charles Wesley também estudou lá em Bristol, onde começou esse movimento dos metodistas? Oxford, isso. Oxford. Ele também estudou lá? Sim, ele estudou antes do John Wesley, né? Porque ele era mais velho, inclusive.
estudou antes. O protestantismo de fala inglesa, especificamente o irlandês, deu ao protestantismo a teoria do dispensacionalismo pré-milenista. Quem é o autor dessa teoria? Isso era só para lembrar do John Nelson Darby e para colocar vocês em contato de novo com essa ideia dispensacionalista pré-milenista, que é uma ideia que fez muito estrago na teologia e na igreja brasileira, né? Porque divide a Bíblia em dispensações e a história humana em dispensações. Então, Deus fez um pacto com Adão, depois Deus fez um pacto com Noé, entendendo o dispensacionalismo. Depois fez um pacto com Noé, depois fez um pacto com Abraão, depois tem o pacto com Moisés, depois aí a gente hoje está no período da graça, né? Aí vai ter a grande tribulação, o milênio, e depois o período final, tal, né? Bom, essa teoria, tem muita gente no Brasil achava que era a interpretação exata da Bíblia, mas vê, o John Darby é do século XIX, então é uma teoria relativamente recente, mas que tem causado muito estrago no pensamento, né? Aquela série lá, Deixados para Trás. Eu lembro uma vez, quando eu era jovem, que uma igreja, o pessoal se reuniu para escutar uma série, era aqueles discos de vinil, assim, grandão, que tinha não era bem uma pregação, eu não lembro se era uma pregação ou era uma dramatização, assim, sobre essa ideia da grande tribulação, do arrebatamento e tal, grande tribulação, né? E o pessoal tudo no escuro, assim, só escutando o disco, né? É uns negócios pavorosos, assim. É uma teologia pouco salutar. O Exército da Salvação, né? Sopa, sabão e salvação, só lembrando que o Exército da Salvação foi criado em Londres, em 1865, por um pastor metodista e a esposa dele, né, William Booth e Catherine Mumford. E chegou no Brasil em 1922. O Exército da Salvação está no Brasil desde 1922. E continua com esse lema: sopa, sabão e salvação. Bom, a biografia do John Wesley, era fundamental lembrar a questão do Clube Santo, né? Isso aí não podia esquecer. Fundamental também essa viagem dele para a Geórgia como missionário, porque é onde ele conhece os morávios. Aí, quando ele voltou para a Inglaterra, ele fundou em 1739 a Sociedade Metodista, 2 anos depois, e fundamental lembrar essa experiência do coração estranhamente aquecido, que ele registra no diário dele, porque é um momento, assim, específico de quando o John Wesley, quando John Wesley se entrega mesmo a esse sentimento pietista, essa questão da sensação de conversão e tudo mais, né? A questão dos pactuantes, que eram aqueles que fizeram um pacto de defender duas coisas: defender o presbiterianismo na Escócia e lutar contra o domínio estatal, o domínio do Estado sobre a Igreja. E aí, por fim, o que era a Igreja Alta e os evangélicos, né? Então, a Igreja Alta é um movimento de Oxford, um movimento anglo-católico, que é um movimento que tem diálogo com a Igreja Católica Apostólica Romana, como o movimento evangélico, são inspirados no romantismo. O romantismo combate as ideias racionalistas, iluministas, como a gente já viu, né? E a Igreja Alta, como tinha relação com o catolicismo, a Igreja da Inglaterra era anglicana, então havia um combate contra o domínio estatal. E aí tem alguns casos, como foram os casos de John Newman e do Henry Manning, que deixaram a Igreja Anglicana, eles vão para a Igreja Católica,
E eles, inclusive, esses dois, se tornaram bispos da Igreja Católica. Então, outras pessoas também deixaram a Igreja Anglicana e foram para a Igreja Católica, até influenciados por esses dois que eram homens muito cultos, eram pastores, e eles se tornam bispos da Igreja Católica. O movimento evangélico já estava ligado à Universidade de Cambridge, e a uma capela que tinha num bairro de Londres, um bairro chamado Clapham, né, e por isso eles ficaram conhecidos como Clapham Sect, que eles desenvolveram ideias muito parecidas com questões do pietismo, né, de piedade, estudo bíblico, né, também influenciado aí pelo romantismo, a filosofia romântica. Alguns nomes importantes que mostram assim o que eles pensam, né? O John Newton, que é o autor do Amazing Grace, tão conhecido nosso, né? E um hino que foi muito cantado, né, nas igrejas, Nome Bom, Doce a Fé, a Esperança do Porvir e tal, né? Que hoje em dia acho que não se canta muito, mas é uma versão, né, do que ele escreveu. William Wilberforce, que era um nobre, que foi para o parlamento e lutou muito contra a escravidão e lutou também por leis prisionais, né? Então, havia esse aspecto assim, de ação social deles, né? Esses dois movimentos tinham aspectos de ação social também, né? E o Robert Raikes, que é o criador da escola dominical, né? O criador da escola dominical. Beleza, era isso. Alguém tem alguma pergunta? Está acabando aqui o tempo. Qualquer coisa põe lá no grupo, né, professor? Qualquer coisa põe no grupo. Eu não corrigi todas as provas, estou terminando. Assim que terminar, eu devolvo. Beleza?